hoje. Eu vou dar o curso para vocês hoje sozinho. Então ele nem conseguiu mandar os e-mails, a aula que ele tentou preparar também não conseguiu preparar. Eu fiz uma aula em cima da hora ontem. É questão de trabalho, ele está bem, nada demais. Graças a Deus ele está bem. Semana que vem ele vai estar aqui com certeza. Então hoje é uma aula que a gente vai fechar aquele assunto, né, da aula passada, esclarecer as dúvidas finais que devem ter ficado e entrar nos assuntos novos, interessantes, que é a continuação do nosso livro até o final desse capítulo, que vai da questão, vamos ver aqui, vamos mudar, olha lá, hoje é da 68 a 75, a gente vai trabalhar a vida e a morte, a inteligência e o instinto. Mas antes disso, tudo bem? Vamos fazer o evangelho para todo mundo harmonizar, ficar tranquilo, em paz. Já é a terceira semana seguida que cai fora da caridade não há salvação. Acho que deve ter alguma coisa aí para a gente, né, reforçar. Hoje a gente vai falar disso, né? Porque os últimos assuntos não tem muito a ver com caridade, né? A gente está mais numa parte científica, muito ainda falando sobre os princípios vitais, sobre os fluidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre caridade. Então vamos lá. O de que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente, ou preso, e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Exatamente a mesma passagem da última aula. Então, vamos lá, gente. Senhor, nosso Pai de infinita bondade, de infinita justiça, nosso Criador, nosso modelo, nosso guia, que está sempre presente em nossa vida, que tudo sabe, que tudo ouve, que tudo vê. Conhece os nossos detalhes, Senhor. Nesse instante, estamos aqui, prostrados diante de Ti, elevando os nossos pensamentos, a nossa bem-aventurança, as nossas vibrações, para almejar tudo aquilo que precisamos para a tarde de hoje, para alcançar os objetivos maiores, que é caminhar sempre na Tua direção, do Teu reino, onde repousaremos em paz. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Vocês ficaram com muitas ou poucas dúvidas na aula passada ou nenhuma? Só para ter uma ideia. Muitas? Quem falou muitas? Você? Você também? Ah, ninguém vai me dar mole não, né? Tem que reforçar. Vocês estão certos. O espírita é assim, ele persiste até aprender tudo. Vai até o final.
Acho que está acabando a pilha aqui. Carol, está piscando vermelho, não sei se é alguma coisa dizendo que... Você tem como... Mudou? Ah, então vamos. Bom, isso aqui era o cartaz que vocês ficaram de... que a gente fez, né, na aula passada, nós aprontamos. E no final ficou mais ou menos assim. Obrigado. A gente tem ali Deus, que é o nosso Criador. Isso aqui todo mundo já meio que compreendeu, né? E Deus criou o que, exatamente? O fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Até aí eu acho que era aquele basicão que todo mundo fixou, não é? Você tem alguma dúvida? Ele está dizendo que Deus não é só o Criador, mas ele também é o co-criador. Eu diria que ele é um co-criador, ele participa, ele nos inspira, ele está sempre presente. Às vezes a gente não percebe essas coisas, mas, sem dúvida, eu acho que não há nenhuma obra feita pelo homem sem também a permissão, o consentimento, a autoridade divina ali, atuando de forma segura. E agora, nós também criamos coisas que não devíamos criar, né? Nem todas as criações com I do homem são criações que são divinas. A gente tem essa liberdade, essa pseudo-liberdade de fazer coisas aí que não devíamos. E Deus, com certeza, não participa disso. Mas Ele permite. Por que Ele permite que a gente faça isso? Ele está ali para nos julgar, para nos condenar, para nos aprisionar. Para quê? Não. Ele reconhece que isso é uma experiência, que nós precisamos passar. Faz parte. Ele não quer saber quantas existências a gente vai precisar para entender a sua mensagem, quantas famílias a gente vai ter, quantos filhos, quantos recursos a gente vai precisar para compreender a mensagem dele. Mas ele olha de cima e fala, é o seu caminho, é a sua experiência, vá. O que vai acontecer lá na frente são as consequências dos seus próprios atos. A gente não consegue sair disso, dessas leis de causa e efeito, se nós não estivermos conectados direto com o Pai em nossas ações. A gente precisa de quê? Estarmos alinhados com Ele. A gente vai falar disso lá no finalzinho da aula de hoje. Se a gente chegar lá, né, tranquilo. Então, até aqui... Ué, cadê ela? Levou? Você levou, né? Ah, tá. Tá. Então, vamos continuar nessa tela. Não, pode voltar. Isso. Deixa aí um pouquinho, que aí a gente vai adiantando ali, fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, que dá origem à inumerável variedade dos corpos da natureza. Corpo material, fluido vital. O corpo material seria ali a matéria bruta, constituída pelos átomos. E o fluido vital, princípio da vida orgânica, princípio comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Eu gosto de pensar, de repente, eu sei que esse tema é um pouco controverso, não é tão fácil o entendimento disso, mas, gente, eu tenho uma linha de raciocínio que eu acho que vai esclarecendo isso aos poucos. A gente tem seres orgânicos e seres inorgânicos, né? Todo mundo lá no colégio estudou na biologia, seres orgânicos, seres inorgânicos. Os seres orgânicos a gente viu lá que são os minerais, né? Os inorgânicos. Todos os tipos de minerais que existem. E os orgânicos, você entra ali no reino vegetal, no reino animal e no nosso reino hominal. Até aí, tranquilo. Onde que o fluido vital começa a se manifestar? Em quais desses reinos? No vegetal. O fluido vital. Por quê? Porque os corpos ali, no reino vegetal, eles têm uma vitalidade. Essa vitalidade, o que é essa vitalidade? Eles nascem, eles se desenvolvem, eles se reproduzem e morrem. Estamos na aulinha de biologia lá ainda, mas faz total sentido para cá. Tá? A gente tem essa vitalidade. Então, o princípio vital, onde é que ele consegue
se manifestar em matérias orgânicas ou inorgânicas? Em matérias orgânicas. É onde o princípio vital se manifesta. Por mais que princípio vital, fluido vital, vamos manter por enquanto como a mesma coisa. Se olhar para essa cadeira aqui, ela é um objeto inorgânico. Daqui a 10 mil anos, se eu olhar para essa cadeira aqui, vai ter algum princípio vital nela aqui que vai? Não vai, não vai. Tá? Então, acho que até aí tudo bem. Agora vamos falar do princípio inteligente. O princípio inteligente, a gente tem que olhar como uma gradação. Ele começa de maneira muito primária no próprio reino mineral mesmo. Por que no reino mineral? Porque o simples fato da aglomeração dos átomos ali presentes, como está ali, constituída pelos átomos, na matéria bruta, há o que chamamos de um princípio inteligente. Porque há átomos que não estão agrupados, por incrível que pareça. Mas por que eles se agrupam de certa forma? Na constituição dos mundos a gente vê muito isso. A gente viu lá também na nossa aulinha de evolução no colégio, em que há a reunião dos gases, dos elementos, que vai formando uma matéria mais bruta, mais densa. Lembra? Vocês estudaram isso. Depois vão havendo outras complexidades de elementos e vão se formando outras substâncias. Então é isso. Agora, o princípio inteligente ele começa ali, aí ele vai na planta, e o que vem junto com o princípio inteligente ali na planta? É a sensibilidade ou a irritabilidade. Eu aprendi, pelo menos na escola, como irritabilidade, que é a planta na direção da luz, na direção do sol. Isso aí é um princípio inteligente maior do que o do mineral. Porque, além do agrupamento das células, dos átomos que a constituem como matéria, tem essa sensibilidade ou irritabilidade. Tem a sensibilidade também em plantas, que são aquelas plantas carnívoras, né, que conseguem, você põe a mão, elas repelem, elas já têm uma sensibilidade mais apurada. Até aí, tranquilo, né? Então tá, aí você entra lá no reino animal. O que acontece no reino animal? A gente começa a trabalhar com os instintos, né? Os instintos entram ali acho que começou a ficar quente aqui. Começou a ficar quente, né? Não? Eu tô começando acho que não é porque eu estou falando. Tá, porque chegou mais gente, a gente ligou o ar, eu acho que meio que a temperatura... Vou dar uma ligadinha aqui, gente, rapidinho. Vou botar no 28. Aí, acho que tem. Vamos ver. Pelo menos vai assoprar um negócio, vocês vão achar que está fresco. 26, calma, vamos testar aqui o 27, então. Pronto. Então, vamos lá. No animal, a gente tem os instintos, certo? Agora, quando a gente caminha para o ser hominal, o que acontece ali? Qual é o que entra junto com o reino hominal? É a nossa razão. Aí que começa toda a nossa história, em que o nosso ézinho do espírito vira um ézão com E maiúsculo. Eu acho que, dessa forma, pensando assim, fica fácil de entender. Alguém ficou com dúvidas da aula passada? Mais alguma, assim, que eu não esteja... Então, esse aqui seria o outro... Acho que não rolou não, Carol. Ou eu não estou sabendo. Aê, não fui eu, foi ela. Mas vamos lá. Isso aqui vocês viram na aula passada também, que meio que dá uma fechada nesse assunto. Espírito com E minúsculo, espírito com E maiúsculo. Atração, sensibilidade, instinto, razão. Agora, um ser racional, ele perde algum dos atributos anteriores ou ele mantém os atributos anteriores? Ele mantém a lei de atração, até porque nossos corpos têm mais de 10 trilhões de células organizadas, com sistemas, com órgãos, com várias formações ósseas, sanguíneas e tal, que são organizações que vêm lá dessa época, desse reino, né? Dessa época aqui da lei da atração. E vem também o reino, nós temos a sensibilidade, obviamente, se nós ficarmos no sol
por muito tempo, nós sentimos sensibilidade na pele? Sentimos. Se nós colocarmos a mão no fogo, a gente tem essa sensibilidade? Tem. É sensibilidade nesse sentido. A gente cheira coisas, tem o odor, né? O paladar, a gente tem uma sensibilidade. Tá? E temos, obviamente, os instintos. Os instintos é legal porque quando nós vamos ficando muito inteligentes, a gente deixa um pouco eles de lado. A gente tende a falar, não vou agir pelo instinto, vou agir pela minha razão. Mas aí, será que quando a gente age pela razão, a gente está agindo certo sempre? Às vezes não, porque entra aquela coisinha chamada livre-arbítrio, que nos permite ter razões equivocadas. Mas a razão ela é inata. Ela está em nós, presente, desde o nosso nascimento. Tá? Agora, como é que eu vou preenchendo essa razão? Com experiências, com vivências, com relacionamento, com trocas, né, de conhecimento, estudos. Né? Isso tudo vai desenvolvendo, vai apurando o ser humano. Aí a gente entra no tema da aula de hoje, que é sobre a vida e a morte. Antes de entrar no tema da aula de hoje, eu queria colocar um videozinho do YouTube que um colega nosso passou. Quem é o Paulo Ricardo? Você? Foi você que mandou? Gostei. Chegou em cima da hora o vídeo, mas eu acho que dá um resumo geral do que a gente vem falando aí no curso. Então, por favor, Carol, coloca pra gente. Carol? Ah, tá. Vai entrar, né? Um minutinho, tá? É um vídeo que é uma menina falando sobre o fluido vital, sobre o princípio inteligente, sobre algumas questões interessantes. Eu acho que ele vai tentar... Essa imagem é tensa, né? A vida e a morte. Fui procurar uma imagem na internet, olha o que me aparece. Quem é que espera que está ali, né, no CTI e olha para essa imagem, é você sabe que aquilo está apitando, e de repente para de apitar e você ainda está ali, parou, agora eu vou, aí tem que ir, não tem jeito. Você vai segurar onde, né? Caramba, vai chamar a enfermeira? Já foi, meu amigo. Já ficou reto, fez silêncio, toca para dormir que vamos embora. É simples, né? Mas a gente tem que estar ali naquelas horas pensando em Jesus. Né? Às vezes para e você não vai, aí você tem que... Às vezes é essa experiência que você precisa para mudar sua forma de agir no mundo, sua forma de pensar. Mas é muito extrema, né? Passar por isso eu acho que não é fácil. Bom, enquanto o vídeo... Vai lá? Eu vou dar uma sequência então, tá, Carol? Parece que a gente está com um problema, porque é um vídeo do YouTube, tem que ter internet, tem que ter conexão com isso aqui, tem que até carregar, demora um pouquinho. Mas o capítulo de hoje fala de vida e morte. Quando eu fui olhar lá no livro de Kardec, tinham 3 questões só falando sobre a vida e a morte. Eu achei assim, legal, tal, mas não foi tão profundo como eu esperava. Mas eu acho que Foi você? Ou além? Foi além. Então foi o vídeo. O áudio já... Falei que foi o além, mas foi além da cabine lá, que ela apertou o botão. Ela que deu o play, entrou uma voz. E aí, galera do bem? Seu cachorro tem espírito? Acho que você tem que sair dessa tela do PowerPoint e entrar no YouTube. Porque o vídeo está rodando atrás. Lá atrás aparece o vídeo? Ah, é? A televisão ali de trás já aparece. Você não está conseguindo passar para cá? Bom, é um vídeo que dá para ouvir, porque não tem nada. É uma pessoa falando,
Vamos deixar o som, vocês vão se concentrar, prestar atenção. Ô, Carol, solta o som então. DJ, solta o som. Cadê? Tic-tac, tic-tac. E aí, galera do bem? Seu cachorro tem espírito? Tem? Não tem? Vamos tentar descobrir? Tá aí uma pergunta complicada, né? Daquelas de arrepiar o cabelo do evangelizador. Meu cachorro tem espírito? Vamos começar do começo. Segundo o livro dos Espíritos, seres orgânicos e inorgânicos têm a mesma matéria. A diferença é que nos corpos orgânicos ela estaria animalizada. Isso quer dizer que a matéria estaria unida ao princípio vital. Tá todo mundo bem? Então vamos continuar.
Então, ela fala de uma maneira até meio engraçada. Depois eu vou tentar passar esse vídeo para vocês pelo e-mail, para vocês poderem ver e tal. É uma menina que fala sobre princípio vital, sobre tudo que a gente vem falando na aula passada, fluido cósmico universal, princípio inteligente, pá. O legal de pensar também um pouquinho ainda sobre... sumiu ali tudo agora. Depois você volta ali para a gente? Ah, tá. Para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Por exemplo, um corpo humano, lá na erraticidade, né? Ele é um corpo humano que será habitado por um espírito, não é? Para vir aqui para a Terra e se manifestar. Esse corpo, ele tem uma vitalidade latente ali, em potencial, que vai se manifestar, tem uma vitalidade. Mas para essa vitalidade ser despertada, vai precisar do princípio inteligente, que vai meio que ligar aquele corpo na tomada. Só que junto com o princípio inteligente, ele também vai precisar do fluido do princípio vital. Então a gente vai precisar do princípio vital, do princípio inteligente, para que ele possa ser animado, né? Fora isso, a gente não consegue animar um corpo humano. Então, agora sim, pode passar, por favor. Muda esse e o outro. Vai lá. Vamos. Eu não... Tá tudo aí, Carol, eu não estou com a coisinha funcionando, não. Espera aí, gente, a gente vai resolver tudo. Foi? Foi para trás? Isso. É mais do que isso, não é isso, não, porque quando uma rosa morre, será que tem algum cordão de prata que a liga ao seu princípio? São outras coisas, não é exatamente o fluido vital, porque o fluido vital está presente em outros seres que não só o hominal, entendeu? O fluido vital é meio que são as amarras, né, vamos usar o termo, que nos ligam ao nosso perispírito. É o perispírito ligado ao corpo. Tá? O cordão de prata, quando ele é rompido, é o sinal que você não tem mais vínculo com o corpo. Você não vai mais ter nenhuma reminiscência do que aconteça naquele corpo ali. Você já está desencarnado, né? Ali que realmente o desencarne é feito. O rompimento desse cordão não é que vai embora. Tem espíritos que não vão embora, ficam ali, persistem, querem ainda continuar. Mas cordão de chumbo. Não, o cordão é uma questão muito simbólica, entendeu? Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas é uma representação do desencarne. Tá? Desencarnou, não tem mais nenhum agrilhão que ligue o seu espírito àquele corpo. Tá? Vamos pensar por enquanto assim. Tá bom? Então vamos lá. Pode passar, por favor, Carol. Então, a gente vai entrar no tema de hoje, que é a vida e a morte. A vida e a morte, falada ali no livro, Kardec deixou muito o tema na questão biológica. A morte biológica para a gente, né? E a vida biológica. Onde é que acontece, de fato, a morte da biologia da coisa? É quando os órgãos param de funcionar. É a morte do ser orgânico, o ser humano. Está lá na questão, acho que é 65, 68. Né? Logo a primeira é uma resposta simples. Quando os órgãos param de funcionar, há ali a falência do corpo. Né? Porque o princípio vital, o fluido vital, ele não consegue mais permanecer naquela estrutura, naquele corpo. Ele não consegue mais mantê-lo vivo, porque tem uma desorganização, um disfuncionamento. Todos os corpos vão passar por isso. Né? É normal que isso aconteça. E é a nossa realidade. A gente tem que pensar assim e vamos caminhar, vamos viver. Agora,
Passa mais um para mim, por favor. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que acontece quando nós morremos? A matéria que está ali e o princípio dos seres orgânicos. A matéria inerte se decompõe, né? E ela vai formar novos organismos. O princípio vital volta da massa da onde ele veio, onde ele saiu. A matéria, então, quando a gente pensa assim, ela não é morta na maneira que a gente entende como morte. Ela é transformada. A morte é uma transformação, é uma mudança de estado, é uma transição. A morte do corpo ali representa a vida para vários organismos, né? É o início de uma nova vida que se forma ali. Então, a gente, quando começa a pensar dessa forma, nós não experimentamos mais as sensações da morte, da finitude. A gente pensa assim de maneira infinita, de que tudo que está aqui vai se transformando e vai se aprimorando de certa forma. Você tem uma dúvida? Fala. Nessa questão aqui? Da massa de onde ele saiu, da onde ele veio, o princípio vital. A gente, da fonte. Que fonte é essa? É o fluido cósmico universal. Isso aqui, a pessoa se suicida, mas o corpo material dela, por mais que ela tenha se suicidado, vai se decompor, igual o meu, o seu, de todo mundo. Tá? A relação da matéria que a gente está prestando atenção aqui é essa. O princípio vital, ele volta para o fluido cósmico. Agora, o tempo que isso demora é relativo, tá? Não é instantâneo. É o que eu estou falando. A pessoa morreu, ela se suicidou. Ela tinha fluidos vitais ainda para viver mais? Tinha fluidos vitais para viver mais. Ela vai passar por umas sensações de que ainda estar viva, mas estando morta? Vai passar. Ela vai ter a cena da decomposição cadavérica dela? Vai. Entendeu? Porque ela abreviou o processo de uma forma muito abrupta. Então, o princípio vital ele vai ser dissipado em algum momento, mas o tempo que isso acontece é gradativo. Eu não posso te precisar quanto. Você. A nossa colega está perguntando quando alguém sofre um acidente de carro, por exemplo, mas ele é doador de órgãos. O que acontece com o fluido vital que existia naqueles órgãos e ele entra... É como se fosse uma peça... Não, ele vai ser absorvido pelo outro organismo, entendeu? O princípio vital do outro ser vai alimentá-lo, vai deixar com que ele permaneça vivo, tá? É isso que acontece. Não tem decomposição, mas a matéria não é perdida. Por mais que ela seja carbonizada, incinerada, vire cinzas, algo ali existe ainda, em termos materiais, que será de alguma forma reaproveitada pela Terra, pelos outros seres. Vai variar do grau. Ela está perguntando se há alguma diferença da experiência de morte, de alguém que morre e é decomposto, né, o corpo passa pelo processo de decomposição, ou é cremado. Há alguma diferença? Vai depender do grau evolutivo de cada um, da sua relação com a morte, com a matéria, o que você almejava durante a sua vida. Você era uma pessoa realmente materialista, ligada visceralmente à matéria? Você se identificava com o seu corpo físico
e falava, eu sou o meu corpo, e quando o meu corpo morrer, eu morro junto. Depende muito dos casos, porque assim, tem uma espiritualidade por trás que ajuda nesse sentido também. Quando não tem, a recomendação que se dá, a gente vê isso, o Chico Xavier, eu acho, falou disso pra gente, que sejam 72 horas para você cremar o corpo. Tá? Que você pode ser que tenha aí sensações ruins em relação a isso. Então deixa passar ali um... Tá aqui, gente, tá aqui, calma. Oi? A cremação não é imediata. O ideal é que não seja, apesar que tem pessoas que fazem, né? Então a gente não... Olha, eu não vejo assim, porque que tipo de coisas? O que pode acontecer é o espírito daquele... Peraí, gente. O espírito daquele que partiu, que faleceu, de alguma forma pode estar ligado a essa pessoa, influenciando de outra forma. Mas não necessariamente o órgão físico dele que tem ali alguma coisa que o vá levar. Pode. Sim. Vamos pensar assim, entendeu? Mas vamos pensar também que isso passa, até porque passa. Se você for conversar com pessoas que já receberam doações de órgãos, você escuta uns assuntos assim. Nossa, mas eu, sei lá, agora me deu vontade de comer umas coisas que eu nunca comia antes. Você já ouviu falar umas coisas assim? Minha mulher, quando engravidou também, ela tinha umas coisas. Não, me deu uma vontade de comer uma pipoca doce, tomar um não sei o quê. Eu falei, que é isso? De onde é que vem isso? Porque tem ali uma aproximação do espírito, né, que está... no caso dela, para nascer. Então, você às vezes sente, a pessoa que é mais sensitiva pode ter essas percepções, entendeu? Os espíritas? Olha, tem uma prova mais sublime de uma caridade, você ajudar alguém que está para desencarnar, você tem essa possibilidade de ajudar alguém a viver mais do que você viveu, com os seus órgãos, faça, entendeu? Eu não vejo de outra forma. Fora da caridade, não há salvação, está aqui no Evangelho, entendeu? A gente pode fazer essas coisas, né? A gente doa sangue, é uma coisa que não é nossa, mas você doa. E falta, pessoas precisam disso, entendeu? Você tinha uma pergunta para fazer? Não. Então vamos aqui para a gente continuar. A pessoa que é assassinada é diferente, não. A pessoa que é assassinada, é óbvio que ninguém planejou em ser assassinado, né? Vou ser assassinado por alguém. Acidentes acontecem, tá? No caso do assassinado em si, que é morto por alguém, eu acho que o fluido vital ali, de alguma forma, ele é dispersado até pelos próprios espíritos amigos que o ajudam a dispersar fluidos mesmo, ajudar nesse processo de desencarne. Porque aquilo ali talvez não era a trajetória, né? De repente uma morte brutal, um acidente de carro, uma queda de um avião, em que morre todo mundo, uma avalanche. Você ali, de repente, pode ser que o fluido vital dessas pessoas estejam meio que cumpridos ali. A trajetória deles era aquilo ali. Tá? Vamos pensar assim. Então, aqui a gente tem o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é verdade? A gente pode usar isso para ganhar consciência em outras coisas também. Em reciclagem, em pensar ecologicamente na sociedade como um todo. O que é jogar um lixo fora? A gente já vê, às vezes, umas charges, umas campanhas publicitárias, mas não tem fora, é a imagem do planeta, né? Assim, você joga o lixo fora da sua casa, mas você está jogando dentro de algum lugar que aquilo ali vai ficar, vai incomodar, vai atrapalhar. Então, organizar o lixo, comer na medida certa, não desperdiçar alimentos, aquelas
coisas que a gente já ouviu falar de várias formas aí, que tem por aí. É uma consciência, né? Nós, como seres humanos, no topo dessa cadeia que existe no nosso planeta, a gente tem que pensar nesse sentido. Evitar os desperdícios de água, de energia, porque há escassez para muitos, né? Então, quando a gente pensa assim, que aqui, a poucos metros daqui, numa comunidade, tem pessoas que não comeram hoje ainda, que não se alimentaram. O frio está chegando, tem pessoas que não se cobriram, que estão sentindo frio. Não é o frio do ar-condicionado, é o frio da rua, é o frio mesmo, é o frio, né, que incomoda, que não tem como se proteger. Então, quando a gente amplia a nossa cabeça, a gente entra numa obra social, por exemplo, como essa, a casa nos dá uma oportunidade enorme, muda a nossa conduta, muda o nosso relacionamento com o todo, com o universo. E essa mudança, ela é importante para quê, principalmente? Para nós mesmos, para a nossa trajetória. É um exercício mental de falar, caramba, se tem alguém ali passando por tal coisa e eu não estou passando, eu posso saber, eu posso me tornar mais sensível, eu posso esticar uma mão, fazer uma caridade, para até que você reconheça em si a sua própria essência. De tanto fazer atos caridosos, você acaba se reconhecendo, caramba, a todo momento eu posso ter essa mentalidade. Por que não agora? Ah, mas eu tenho que ter alguém para dar comida, porque se eu não der comida, eu não estou fazendo caridade. Isso aí é um raciocínio equivocado. Porque a caridade para mim é ficar aqui entregando cestas básicas. Ótimo, é um excelente trabalho. Mas qual é a sua intenção? A gente tem que se perguntar isso, entendeu? A minha intenção é me promover espiritualmente, é buscar um espaço lá no nosso lar, numa colônia espiritual, eu quero, ou isso está realmente mudando a minha conduta mental, a minha atitude no mundo. É isso que a gente tem que exercitar, entendeu? Saber quem é que está trabalhando ali. Sou eu mesmo, em essência, o si mesmo, ou é o meu ego que está ali para preencher algo que eu quero preencher por vaidade, para tirar uma foto bacana e botar que eu estou doando, que eu estou fazendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os espíritos percebem o nosso esforço mais intrínseco, mais profundo. Fala, pode falar. Lembra que eu falei há pouco dos nossos instintos? Nós carregamos isso, né? Mas, em algum momento da nossa vida, a gente precisa, por imposição da escola, da própria família, da sociedade e tal, você começa a discernir certas coisas entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. E você começa nessas separações, né, que vão nos tornando pessoas mais finitas, limitadas, no sentido de que eu posso ir até aqui, e até lá eu não posso, porque já é um outro cenário. A criança não tem isso, né? Como os macaquinhos também não, porque ali é uns instintos ainda. A criança você educa, né, para que ela siga um determinado padrão que a sociedade vai exigir dela no futuro, que ela tem que estudar, que ela tem que fazer os deveres dela, que ela tem que se formar, fazer uma faculdade, uma pós, um inglês para ser alguém. Quantas vezes a gente já ouviu isso na vida, de alguma forma? O que é ser alguém? O que é isso que a sociedade nos exige tanto, que nos torna, às vezes,
egoístas, de certa forma, de pararmos de tentar ajudar o outro de forma instintiva. Nós abafamos esse instinto inato que nós temos. E lá na frente, depois de todo um trabalho, de todo um discernimento, de um amadurecimento espiritual, que todos nós passaremos, que talvez venha até com uma crise da meia-idade, de alguma forma, você fala e fala, caramba, não é mais isso que eu quero mudar minha vida, quero fazer de outra forma. E você faz uma revolução inteira na sua vida para você entender que você está integrado a tudo, que você faz parte de todo o contexto e que você começa a se tornar bom novamente, entendeu? Você volta para essa essência. É um trabalho, isso aí é um arquétipo. Todo mundo vai passar por isso de alguma forma, entendeu? A gente entra nisso na parábola do filho pródigo, que é aquele filho que vai, que quer experienciar a vida, ele quer bios, ele quer passar por as sensações do prazer, da bem-aventurança material, do que é transitório, e depois, quando ele está lá nas profundezas do lamaçal dos porcos, em que ele não consegue comer a comida dos porcos, ele fala, caramba, lá na casa do meu pai eu tinha tudo isso, e não valorizava. Então ele volta, mas ele volta consciente, ele volta diferente, amadurecido. Esse trabalho de sair de casa e voltar para casa, todos nós, de alguma forma, vamos passar por isso. Agora, como Adão, o mito de Adão também, as crianças vivem lá no Jardim do Éden, né? A pureza, você vê, não tem maldade ali. Você conversa com uma criança de 2 anos, às vezes passa um desenho que alguém morre, ela não entende o que é a morte, o que é aquela morte ali que acontece. Não há. É uma morte. Está dormindo? O que aconteceu, papai? O peixinho dormiu, deitou no fundo do mar? Não tem essa malícia, essa maldade que em algum momento a gente escolhe, discerne pela maçã do conhecimento, que nos faz provar o bem e o mal, e a gente sai do Jardim do Éden e tem o pudor, tem as questões culturais, tudo vem e você é moldado para aquilo, para uma competição, uma individualidade, exatamente. Então, mas depois desse processo, nós voltamos. Deveremos voltar, buscar esse retorno. Isso que é o legal. Foi, gente? Então, vamos avançar mais um pouquinho? O fluido vital, ele se transmite, está lá escrito nos comentários de Kardec, eu achei legal, destaquei e trouxe para cá porque tem tudo a ver. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. E ali tem uma imagem bonita, Jesus ali, né, curando, entregando, doando, né, fluidos salutares. O que acontece aqui no tratamento espiritual, nos passes, né, das palestras? Há uma transmutação de fluidos. Ali você pega pessoas doentes, que estão, às vezes, precisando de vitalidade. Há uma entrega de fluidos ali. É por isso que, às vezes, a pessoa sai bem, sai transformada, se sente melhor, desde que ela esteja sintonizada com isso e queira que isso aconteça também. Porque não adianta nós sentarmos aqui na hora do passe e pensarmos lá fora em outra coisa, que eu estou doido para ir para a cantina, que eu quero tomar meu suco, meu lanche, e esquecer daquele momento sublime que é o passe. Então, a gente tem que estar ali, é um trabalho a 3, é uma dança a 3. O espírito é o mentor que ajuda a impulsionar os fluidos com o médium, e ali o paciente que recebe. Então, quando os 3 estão em sintonia verdadeira, com fé, uma fé inabalável, verdadeira, sincera, há feitos incríveis que acontecem. A gente acompanha isso muito no tratamento espiritual. Pode falar.
São os fluidos, né? Essas sensações, a nossa amiga está perguntando, estou repetindo assim porque o pessoal da internet não tem noção do que vocês estão falando. Ela trabalha num tratamento espiritual, com cirurgias espirituais em alguma outra casa, né? E ela diz que sente em alguns momentos uma sensação de que há algo saindo da mão dela e tal. São os fluidos. É basicamente isso, fluidos que saem. A pessoa mais sensitiva consegue ter essas percepções, entendeu? Mas isso é normal que aconteça, porque acontece. Então você vai sentir, tá? Exatamente. Há fluidos mais sutis, mais finos, que às vezes você nem percebe, que você não sente que está acontecendo alguma coisa, mas está e muito, porque é numa frequência que a gente não consegue captar ainda. Isso varia. Tem fluidos mais densos, que às vezes a gente consegue sentir até o odor, o cheiro, né? Algumas pessoas conseguem ver, outras sentem o cheiro. É comum, porque lá é um hospital, né? Aqui também, às sextas-feiras, isso aqui vira um grande hospital. Então, tem uma espiritualidade que trabalha junto com os médiuns, tem os enfermeiros, tem os auxiliares, tem os médicos, os cirurgiões espirituais, tem tudo. Então, o tratamento espiritual é riquíssimo, é lindíssimo o trabalho, nos dois planos. Espera aí que ela está com a mão levantada. Com certeza, com certeza. Eu acho que o paciente tem uma participação enorme nas cirurgias espirituais, porque você entra numa sintonia boa, você vibra junto, você quer. Jesus perguntava: tu queres ser curado? Você quer realmente ser curado? Você acha que eu posso curar você? A pessoa fala: sim, eu quero, eu acredito, eu quero. Então, essas coisas criam uma sintonia elevadíssima, aí as coisas acontecem melhor, tá? Tem pessoas que acreditam e não vão, tem outras que não acreditam e vão, porque vai, mas está lá. As coisas não acontecem por acaso. E nós somos complexos, né? Nossa mente é difícil. Às vezes a gente quer uma coisa, hora depois não quer mais, e acha que vai fazer efeito, não vai. Zerando isso tudo, vá e acredite que vai dar certo. E, de alguma forma, isso vai dar certo. Você tem que ter essa fé. Agora, jamais deixe de abandonar um tratamento médico, científico, em contrapartida disso. Então, faça os dois. Faça os dois. Tá? É aquele famoso ou isso ou aquilo. Não, faço isso, mas também isso. Complemente. Legal. É o resultado. É a trajetória. É a nossa vida. É o nosso caminhar. Fala. Pois não. A gente tem a nossa colega está falando do bocejo. Se o bocejo com mais frequência de uma pessoa. Quando a gente estuda neuroanatomia, a gente vai estudar uma coisa chamada bulbo. O bulbo é uma parte do cérebro que é responsável por algumas coisas que acontecem conosco, como o vômito, como a tosse, como o bocejo, como... Me ajuda aí, quem é que faz neuroanatomia? Enfim, são coisas do nosso organismo. Não tente vincular essas coisas com algo transcendental. Você está bocejando, é uma questão sua. Tá? Não faça esse tipo de relação. Vamos pensar que não precisa relacionar. É fisiológico. Isso aí. Por exemplo,
o que o bocejo serve? Para você abrir a sua caixa torácica. Você amplia uma passagem de ar, porque normalmente a gente respira de forma superficial, de forma branda. Então, às vezes, o bocejo, ele abre a sua caixa torácica, fecha. Não relacione essas coisas que a gente anda lendo por aí com o espiritismo, entendeu? O cérebro precisa de oxigenação, uma boa, exatamente. Tem várias situações que a gente boceja, mas o que a gente tem que prestar atenção, que aí eu acho que tem a ver também, é ficar com sono repentino no meio de uma palestra, por exemplo, que às vezes a gente vê, a recomendação da casa é que você não durma nas palestras, não durma nos cursos, porque aí a pessoa fala, mas me deu um sono, uma coisa horrível, que eu não conseguia prestar atenção. Aí eu pergunto, e agora, você está com sono? Não, agora eu não estou com sono. Ué, mas estranho, você estava com sono há 10 minutos atrás, agora passou o sono. Então, não se deixe perder a consciência no momento de aprendizado, como é um curso desse, como é uma palestra. A gente tem que estar atento, a gente precisa ouvir as mensagens pelos ouvidos da carne. Então, fique em vigília, atento. Tá? Ah lá, morte biológica, esgotamento dos órgãos. Aqui tem também, eu trouxe para vocês, morte simbólica, que tem a ver com mudança, com abandono, separação, finitude. Às vezes as pessoas sonham com morte, né? Ai, fulano morreu no meu sonho, vai morrer. Às vezes não é isso, entendeu? Não é essa a mensagem. Eu estou morrendo no sonho, eu morri no sonho, acordei, matou vivo. Gera uma confusão danada esse assunto de morte. Calma, vamos falar dos sonhos que todo mundo tem, que é aquele sonho bonitinho que você acorda. Aí tem o desdobramento, mas vamos falar de sonho. Sonho mesmo, assim. Os sonhos, eles nos dão uma mensagem muito simbólica e, às vezes, são premonitórios também, mas não necessariamente, nesse caso da morte, que a pessoa vá morrer. Mas, de repente, você está virando uma página, tem a ver, às vezes, com uma mudança de uma cidade, uma transferência, uma mudança de etapa, de relacionamento, de círculo. Ah, sonhei com a minha ex-sogra que morreu. Não sei, eu chutei assim um negócio. Ela vai morrer, eu vou ligar para minha ex desesperada. Olha, sua mãe vai, sonhei, cuidado, não vai assim, não faz isso, porque pode ser que ela morra afogada, queimada. Gente, é uma coisa que é o seu inconsciente ali falando, Ricardo, estou mandando uma mensagem simbólica para você. Algo na sua vida vai mudar, está mudando, ou você precisa tomar consciência desta mudança. Então, vamos pensar assim, é uma morte, é uma finitude, é uma mudança de etapa, entendeu? E por aí vai. Tem outros e outros sonhos. Agora tem também a morte arquetípica, em que todos nós, aí sim, estou falando da nossa relação com a morte, mesmo. Aquela que agora vamos desencarnar, né? Chegou o nosso momento. Assim, cada um tem a sua forma de lidar com isso. Muitos que estão aqui, talvez queiram uma explicação para isso, por medo da morte, porque tiveram uma experiência de morte na família que o traumatizou de alguma forma. É um assunto difícil, porque é uma separação, você meio que perde o relacionamento, né, o contato físico com alguém que você gosta, dói, gera sofrimento, mas passa, tudo, né, passa, tudo tem o seu momento de passar, você vive o luto para não viver de luto. É importante isso também. Quando você vê que não está passando, que você continua ali, uma semana, um mês, um ano, uma vida, pensando que aquela pessoa tinha que estar ao seu lado naquele momento, você às vezes vai trabalhar questões mais profundas que tem a ver, pode ser com culpa, com alguma coisa que você falou, caramba, eu deveria ter feito isso e não fiz, deveria ter falado isso para aquela pessoa e não falei. Mas isso, uma boa psicoterapia, pode ser que ajude, que, né, vá colocando essas questões para fora. Mas a morte arquetípica, todos vamos passar. O arquétipo é uma coisa que todo mundo passa. A morte é um arquétipo, né? Então,
mas cada um tem as suas sensações, a sua forma de lidar com isso. E eu trouxe aqui uma parte, como encaramos a morte, um reflexo de como vivemos a nossa vida. Isso é uma grande verdade. Como é que nós vivemos a nossa vida? Nós valorizamos o momento de estar vivos, biologicamente vivos e conscientes? Sabia que a cada dia que nós acordamos e checamos lá, estamos vivos, né? Beleza, ok, agradecemos por isso, essa oportunidade mais um dia de colocar em prática tudo aquilo que eu preciso para a minha caminhada, estamos bem, mas 250 mil pessoas no mundo morrem da noite para o dia, é a média que se dá. Então você está vivo, então já temos que abrir um sorriso por causa disso, é uma coisa boa. A gente tem que valorizar esses momentos. São 4h40 da tarde, 4h35, você continua vivo, outros estão ficando pelo caminho, né? Então, quando a gente olha no relógio, a gente pode falar, caramba, continua, então vamos valorizar esses momentos. E não fazermos um raciocínio inverso de que a minha vida não serve para nada, eu vivo para esperar a minha morte. Às vezes você é um morto-vivo, a gente vê muito essa expressão por aí. Pessoas que dão outras conotações para a vida delas, que vivem de maneira mundana, profana e não querem viver o bacana da vida, as coisas boas que a vida nos proporciona. Então a gente tem que ser assim mais, sentir mais isso, entendeu? Ter mais essas sensações de vida presente, de vida acontecendo, de gratidão, é a psicologia da gratidão. A Joana tem um livro aqui belíssimo. Tem, né? Então, vale a pena a leitura para quem gosta assim, de viver a vida em agradecimento pleno, de estar aqui, consciente, presente, saudável, aprendendo coisas. É legal, a vida é bom para isso. Até o momento que a gente desperta verdadeiramente e nos integra a Deus de uma forma única, falando, caramba, eu e o Pai somos um. Essa frase linda de Jesus, que ele tanto falou e tal, que nos marca até hoje. Nós podemos chegar a esse grau de crístico, de falar verdadeiramente que o Cristo se manifesta em nós, está em nós, vibra em nós. E viver de maneira crística. Essa é a vida em abundância que Jesus falava. É a vida eterna. Quando você vive pensando no sagrado, no Senhor, você perde as sensações de morte biológica. Você se coloca como um ser infinito, eterno. Então, a finitude que a gente sente, a perda de um emprego, a perda de um filho, de uma moradia, o que seja, tem uma outra suavidade, tem uma compreensão maior, uma amplitude. Fala. A nossa colega está falando da eutanásia e das consequências disso para a pessoa que está ali enferma e para a família. Basicamente, né? Qual é a recomendação que se dá, né? Quando você começa a ler as obras de André Luiz, por exemplo, ele valoriza o minuto de cada existência. Então, se a pessoa está ali naquelas condições, ela precisa estar ali naquelas condições. É real isso. E muitas vezes
há casos de comas profundos que a pessoa volta mesmo, anos em coma e volta. Eu já vi exemplos disso. Um caso, a pessoa ficou 10 anos em coma e voltou. Olha só que desafio para a família, né, de falar, não, eu acredito, eu acho que ele vai voltar. Pode ser que ele passe por isso. Eu não sou a favor da eutanásia, entendeu? Eu acho que cada momento, é minha opinião, tá? Cada momento na carne, na existência, nesse planeta, deve ser valorizado. Por mais que seja uma dificuldade enorme para a família entender isso, porque a família, às vezes, realmente, os recursos vão acabando, né? O que eu faço? O que é para fazer e tal? Quando realmente não tem possibilidades nenhumas de manter aquela estrutura, o que você vai fazer? Você vai ter que se desfazer de todos os seus bens materiais para ficar ali velando por aquele ser que está, né, naquela situação. É muito sutil, né? É esse que é a coisa. Espera aí, gente. Vamos ouvir a nossa colega aqui. Ela está falando uma coisa importante. É uma prova para todo mundo envolvido. Tá? E não se deve abreviar a vida de ninguém, em hipótese nenhuma. É o que eu acho. Prolongar. Todos os esforços da medicina hoje é para o prolongamento da vida. Esse assunto, ele é muito delicado, porque como é que eu vou saber espiritualmente se o que está funcionando ali é mecânico ou é o espírito habitando aquilo ali? Então, isso é um prolongamento da vida. O que ela está falando é disso, né? Que agora o pessoal, não, deixa o rim funcionar, quer ver como funciona? E fica lá fazendo alguma coisa que o rim funcione, o coração fique batendo, o pulmão funcione. Mas eu, sinceramente, gente, eu não sei dizer. Nesse caso, não sei. Eu prefiro, no caso da eutanásia, deixar a pessoa viva o máximo que puder. Tá? Mas nesses casos, tem que ter alguém ali para saber, de repente, alguém saber se aquele espírito está ligado ao corpo. Como é que a gente vai saber isso? É uma situação muito pessoal. Com certeza. Muito pessoal. Gente, a gente está em cima do laço, não chegamos ao final da aula, dos slides, queria ir mais e tal, mas não dá. Então vamos encerrar com o Jung, falando um pouquinho sobre isso, que eu achei bem legal, do livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Então, vamos lá. Do meio da vida em diante, que eu digo é uma fase madura da vida, né? Sei lá, os seus 40, 50 anos e tal. 60, metade da vida, né? 50, 100. Vamos pensar em 100, a metade seria 50. Né? Vocês estão pensando em viver 150? 100 anos. Vamos falar em 100, porque a gente é matemático, a gente toma logo, passa uma régua, 100. 100 anos, tá? Então, meia vida, do meio da vida em diante, só aqueles que se dispõem a morrer, só aquele que se dispõe a morrer, conserva a vitalidade. Porque na hora secreta do meio-dia da vida é isso, né? Meia-vida. Inverte-se a parábola e nasce, entre aspas, a morte. A segunda metade da vida não significa subida, ascensão, expansão, crescimento, exuberância, mas morte.
porque o seu alvo é o seu término. A recusa em aceitar a plenitude da vida equivale a não aceitar o seu fim. Quando a gente não aceita o fim, a gente sofre, a gente entra num processo de sofrimento. Tanto uma coisa como a outra significa não querer viver. E não querer viver é sinônimo de não querer morrer. A ascensão e o declínio formam uma só curva. O recado aqui, gente, é o seguinte. Chegamos lá num processo de que eu começo a pensar mais no meu fim. O que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar a minha finitude, né? Tem pessoas que fazem isso, fazem testamentos, deixam em nome de os bens em nome de alguém, em nome do outro, buscam uma vida mais saudável no momento final. Sim, aí só a gente, vou passar no... Bom, estou dizendo assim, um cenário normal, sem ser esse cenário, né? O jovem, ele vive a vida, ele vai gastando, né? O jovem, de uma maneira geral, ele curte, ele dorme tarde, ele acorda cedo, de uma maneira geral, ele se diverte, ele gasta fluidos vitais, vitalidade, porque ele tem muita vitalidade, é verdade. Mas chega uma fase da vida que a gente, né, já passou por isso tudo, nossos filhos já estão criados, já estão crescidos, você já está mais estabilizado financeiramente, né, a gente espera que seja assim, e chega um momento que a gente tem que começar a planejar a nossa morte, né, planejar a nossa passagem. Gente, não, que isso, gente. Não, viver novamente, sim. Tanto que a gente pede tanto vida que você ganha uma outra existência. Você quer tanto viver que você... O nosso espírito não morre, mas eu estou dizendo, é uma realidade. Bom, pessoal, vamos aqui para encerrar, que eu tenho que terminar. Tá? A gente está lá, a gente tem que pensar... Isso aí, às vezes, causa muita perturbação, esse tipo de raciocínio, para as pessoas que não sabem lidar muito com isso. Tem uns que falam, não, mas um filho vai conversar com o pai, por exemplo, sobre esse assunto, pai, mas não seria legal você organizar a sua vida, né? Que é isso? Você está querendo a minha morte? Você está pensando que eu vou morrer? Isso aqui, eu escuto isso de pessoas próximas a mim. E é engraçado, sabe? Porque é uma realidade, vai haver essa transição. Então, a gente tem que, de alguma forma, trabalhar isso de uma maneira mais branda, mais suave, mais madura. Nós, espíritas aqui, temos essa consciência de que há uma transição, e a morte, em verdade, ela não existe. Ela é uma mudança de estado. A gente vai abandonar esse corpo aqui e vai partir para a próxima, para a erraticidade, o que for, né? Então, vamos trabalhar o nosso desapego, as questões materiais, né? Vamos esquecer isso tudo. Às vezes a gente vê pessoas buscando saúde, saúde, saúde com 70 anos. Mas como é que era a vida dele aos 20, aos 30? Como é que ele buscava essa saúde realmente? A existência inteira ou não? Ele era uma pessoa que vivia de maneira, né, mundana e tal. Não, quer dizer, lá na frente a gente vai sentindo a necessidade. Isso vai chegando perto, né? Então é importante, Jung fala para a gente, de primeiro aceitar, é uma condição que todo mundo vai passar, e saber trabalhar isso com calma, com amadurecimento, estudando, é uma boa. Então, gente, está em cima do laço, já acabou, já tem a turma lá do outro pessoal. Vamos fazer a prece. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Quer? Ah, então tá. Deus criando, Jesus, fonte de ensinamento constante nas nossas vidas. Joana de Ângeles, espíritos mentores, espiritualidade amiga. Eu queria nessa tarde primeiro agradecer a aula de hoje e pedir que essa oração se junte a todas as pessoas que nesse momento estão orando e que forme uma grande corrente positiva de oração que vá de encontro a todas as pessoas que realmente estão necessitando de oração.
Seja nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos educandários. E hoje, em especial, eu queria que essa oração fosse para Michele. A Michele que recebeu hoje um laudo médico e que se abateu profundamente. E que a espiritualidade, nossa oração, dê força para que ela possa saber que ela tem sim condições de superar isso e ser vitoriosa. Então eu agradeço aos amigos que elevem seus pensamentos, aqueles que precisam, e a minha amiga Michele. Muito obrigada, que assim seja. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Até a próxima. Semana que vem estamos aí de novo. Graças a Deus.